Paz, graça, povo de Deus, abençoados. Sou Vitória, chegando de volta com Semeando para semear a poderosa palavra de Deus. Gente, vamos dar continuidade, conhecendo um pouco sobre a vida completa de Jesus. E vamos crescer juntos na graça, no conhecimento e na sabedoria. E hoje, gente, vamos dar continuidade aqui aprendendo um pouco sobre quando, queridos, José planeja deixar Maria. Vamos ouvir a palavra? E olha o que diz, escute-me. Aleluia. Ora, estando Maria desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher. Que interessante, né? O Senhor falando com José. Olha o que diz. Que o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho. Isso. A quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Aleluia. O qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso mesmo. Que maravilha! E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu, não tocou em Maria de forma alguma. Tá vendo? E não a conheceu como mulher, não tocou nela, até que deu à luz um filho, o primogênito. Oh, que coisa linda, gente. Deus, ele fala com o seu povo assim de uma forma muito poderosa. Deus falou com Zacarias, Deus falou com Maria, Deus falou com Isabel. O Senhor fala conosco. E aqui a forma que o Senhor falou com José, quando ele planeja deixar Maria, quando descobre que ela está grávida. Ele era um homem justo, não queria infamar.
mas estava projetando no seu coração a deixá-la. E quando ele vai dormir, Deus fala com ele através do quê? Do sono. É insônio. O anjo do Senhor vem, fala com ele, entregando a mensagem, para que ele não deixasse Maria, porque o que ela tinha gerado era do Espírito Santo. Então, queridos, meus amados, Deus, Ele não deixa a gente confuso, Ele não deixa a gente enganado, Ele não deixa a gente atormentado sem entender o que devemos fazer ou proceder. Se nós andarmos ligadinho nele, iremos ouvir a sua voz de alguma forma. O Senhor fala na nossa mente através do pensamento, fala através de sonho, visões, profecias, através da própria palavra de Deus. O Senhor simplesmente escolhe a forma de falar e fala com os seus servos. Então, queridos, procure ter mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Peça a Deus ouvidos aguçados para ouvir a voz dele. Só você e ele e você. Porque isso é simplesmente maravilhoso. E o Senhor entrega essa mensagem maravilhosa para José. Ora, estando Maria desposada, né? Com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebida do Espírito Santo. Ela estava grávida através do Espírito Santo. Ela foi concebida pelo Espírito Santo, a gravidez de Jesus. E como José, seu esposo, era o quê? Justo, e não queria infamar, olha que coisa, intentou deixá-la secretamente. Mas em sonho, o Senhor vem, fala com ele, entrega a mensagem, ele ouve, entende e obedece. E o que fez e faz e sempre fará a diferença na minha e na tua vida não é ouvir e obedecer. Se você ouvir e não atentar à obediência, não vai adiantar em nada. Mas quando ouvimos e obedecemos, aí tem resultado. Então José obedece a voz do anjo através daquela visão em sonho. E ele faz exatamente como lhe foi ordenado. Não deixe sua mulher. Quantas das vezes, queridos, Deus fala conosco? E às vezes fingimos que não entendemos. Ou às vezes pensamos, mas isso é da minha cabeça, é coisa minha. Quantas das vezes, amados, o Senhor coloca no nosso coração para entregar uma mensagem a alguém, para ligar para alguém, para orar por alguém. Isso são mensagens diretamente do trono da graça para nossas vidas. E às vezes pensamos, Senhor, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa minha, é vontade minha. Mas não é. É o Senhor diretamente falando conosco. Por isso, amados, precisamos pedir ao Senhor ouvidos aguçados, visão de águia, para ver, para ouvir e entender. Pedir a Deus sensibilidade para entender que é a voz do Espírito Santo de Deus nos ordenando a fazer tal coisa. E às vezes, queridos, por não atentar, não entender, pecamos.
porque não obedecemos à voz do Espírito de Deus quando nos ordena a fazer tal coisa. Que a partir de hoje nós possamos nos conectar mais com o Senhor, ter momentos a sós com o Senhor, através da oração, através da consagração. Tire momentos exclusivos de oração, só você e Deus, só Ele e você. Porque o Senhor quer se revelar diretamente para nós. E às vezes nós ficamos só no meio da multidão. Saiu pouco. Jesus saía do meio da multidão, ia para os montes, para falar com o seu Pai, para ouvir a voz do seu Pai, a intimidade com o seu Pai. E nós precisamos também fazer isso. Se você não tem o seu quarto ainda secreto de oração, o seu quarto do seu momento exclusivo com Deus, procura fazer. Organiza na tua casa o teu lugarzinho secreto, consagrado, para você entrar, fechar a porta, falar com o papai. Ah, mas é necessário ter um quarto só para isso? É sim, é necessário. Nós temos na nossa casa cômodos para todos os fins. Temos sala, cozinha, quartos, banheiros, lavanderias, varandas, garagem, jardim. Tem todos os cômodos, mas estamos esquecendo do nosso quarto secreto, do nosso lugarzinho, da nossa intimidade com o nosso Papai Celestial. Procura organizar o teu quarto secreto, o teu lugarzinho da tua intimidade com Deus. Eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga, servo e serva do Senhor, que quando você fizer isso, e tirar momento com Deus 3 vezes ao dia. Isso, 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo no meio do perigo. Ele não abria mão do seu momento de oração. Mesmo em momento das perseguições, ele estava orando. Tire 3 vezes para orar. Escolha o seu horário. Entra no teu quarto. Fala com o papai. Pega a tua espada, a Bíblia Sagrada. Leia a palavra de Deus e deixa Deus te usar. O Senhor tem pressa de fazer coisas gloriosas, gloriosíssimas na tua vida e na minha vida. Precisamos atentar, obedecer às ordenanças de Deus. Aí está a receita para você nesse dia chamado hoje. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o papai, porque ele quer se revelar diretamente a você. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no meu e no seu coração, assim como o Senhor se revelou para Zacarias, para José, para Maria. Ele quer se revelar a você, mas é necessário que nós estejamos com os nossos ouvidos aguçados, atentos para ouvir a voz do nosso Mestre. Um coração contrito, um coração voltado para Deus.
a gente vai entender o chamado e o propósito de Deus na nossa vida. Deus vos abençoe grandemente. E amanhã estamos de volta com o nosso estudo maravilhoso, conhecendo a vida completa de Jesus. Vamos crescer juntos na graça, no conhecimento e na sabedoria, e é só vitória.